pessoal, tudo certo com vocês? Bom, tô aqui para começar mais um vídeo e o vídeo de hoje também é diferente. É um passeio aí que eu tô fazendo, é um circuito da herança africana, então você já sabe, né? Centro do Rio, Pedra do Sal, a gente vai também, se não me engano, no Morro da Conceição e estamos esperando aqui, né? A galera chegar, já tem um grupo ali, isso aqui tudo é a galera que vai participar aí do circuito. E vou tentar gravar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho mais da história aí da pequena África. Espero que vocês gostem, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso. Eu vou tentar gravar aí o máximo possível aí e colocar a informação pra vocês e espero que vocês gostem do vídeo. Nós vamos ter no final do século XIX, início do século XX, num período pós-abolição, né, aonde a gente vai ter, né, uma lei, a Lei Áurea, que só tem 2 artigos, não é isso? Olha, gente, a partir de hoje está todo mundo livre, tá? Beijo, tchau, tchau, né? E aí a galera vira e fica, meu Deus, o que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Tô livre, faço o que com ela, né? Vou para onde? Não tem um projeto de educação, não tem terra, não tem trabalho, não tem nada. Então, assim, cada um cuida de si. E aí a gente vai ter, em alguns momentos, movimentos migratórios, né, de grupos desses ex-escravizados saindo dos seus territórios, principalmente da área rural, procurando melhores condições de vida na cidade. A gente vai ter aqui no Rio de Janeiro, aqui na região da Pedra do Sal, Morro da Conceição, que é tudo isso aqui que a gente vai percorrer, um movimento migratório chamado Migração Baiana, onde a gente vai ter uma galera saindo do recôncavo baiano e vindo para o Rio de Janeiro, e essa galera vem morar aqui. Por que eles escolhem esse lugar? Né? Porque aqui a gente vai ter, no final do XIX e início do século XX, aquela atividade portuária bombando. Né? Então a galera pensa, caramba, tem navio chegando todo dia saindo, tem trabalho, vou para lá. E essa galera vem se juntar com aquele povo que já estava aqui e que tinha permanecido aqui e vão ser acolhidos por essa galera. A gente vai ter essa galera misturando, né, suas culturas e seus saberes. Nós vamos ter, vindo morar aqui no Morro da Conceição, um personagem muito importante na história do Rio de Janeiro, que era um rapaz chamado Hilário Dovino. Ele chega no Rio de Janeiro, ele tinha 19, 20 anos, vem com essa galera da migração baiana, inclusive Hilário Dovino era tio do Heitor dos Prazeres, né? E ele vem morar aqui no Morro da Conceição, exatamente no beco do Carlos Inácio. A gente vai passar por ele, o beco São Inácio. Tá? Quando ele vem morar aqui, né, rapaz jovem, 19 anos, né, novinho, muito esperto, comunicativo, faz amizade com a galera e já começa a se enturmar e participar das festas e dos grupos festivos que aconteciam aqui no Morro. Uma dessas festas, um desses grupos, eram grupos chamados Ranchos de Reis. O Rancho de Reis saía todo dia 6 de janeiro, né? É uma festa religiosa, mas aqui no Brasil, vocês sabem, festa religiosa, se não tiver, né, os profanos, as cachaças, as festas, não é festa religiosa. Então, é uma festa religiosa, e o pessoal saía no cortejo, e é uma festa que hoje ainda existe em alguns lugares do Rio de Janeiro e do Brasil, mas que com outro nome, que hoje se chama Folia de Reis. Não sei se vocês já viram Folia de Reis, tá? É isso, só que na época se chamava Rancho de Reis. E o Hilário foi participar de um desses grupos. E aí, um dia, conversando com os amigos, ele não estava muito satisfeito com o rancho que ele estava brincando. Ele deu a sugestão para a galera deles criarem um rancho novo. Vamos criar um rancho só pra gente. E aí ele deu uma outra sugestão, que ao invés de eles fazerem um rancho de reis, que os ranchos de reis só saem um dia no ano, só no dia 6 de janeiro, espírito baiano baixou e ele falou, a gente tem que fazer um rancho para sair no carnaval. E no mínimo 3 dias de festa. Né? E outra coisa, a igreja não vai ficar pegando no nosso pé, porque na festa de reis é uma festa religiosa, depois acaba, a gente quer comer, a gente quer sambar, a gente quer beber e o padre fica pegando no pé. Carnaval não, é carnaval. Aí a galera topou, achou super maneiro, e aí ele conta numa entrevista que na mesma hora que o pessoal falou, legal, vamos fazer sim, ele foi no armarinho e comprou um pedaço de tecido amarelo e um pedaço de tecido verde. E pediu para uma amiga dele, costureira do Morro, costurar o estandarte do rancho, porque todo rancho tinha um estandarte com o nome, as cores, para identificar. E aí ele vai e manda ela bordar o nome do rancho que ele tinha criado. Rancho Rei de Ouro.
E aí no carnaval, ele correu para preparar tudo, no carnaval aquele rancho saiu. Mas foi um sucesso, que no ano seguinte não tinha só o rancho Rei de Ouro no carnaval da rua. Era o rancho Rei de Ouro mais 10. No outro ano, aqueles 11 mais 20. E o que vai acontecer, gente, é que os ranchos carnavalescos, né, dessa ideia do Hilário, vão tomar conta da cidade do Rio de Janeiro durante cerca de 40 anos, vão dominar o carnaval do Rio. E só vão começar a perder espaço lá para a década de 1940, quando as escolas de samba começam a ascender. Né? Elas são criadas muito antes, mas elas só começam a ter uma força e a ascender mais no carnaval a partir da década de 1940. Do Largo da Prainha, né, até lá embaixo na Pedra do Sal, a maioria ainda é de propriedade da Ordem Terceira, tá? E aqui a gente tem uma prova de propriedade da Ordem, que lá em cima, aquele brasão que a gente vê em alguns prédios aqui que ainda se mantém, é o brasão da Ordem Terceira, na verdade da Ordem de São Francisco. Resistência. Quilombo é resistência, né? E aí, essa resistência que a gente vai ver também aqui nesse território. E essas resistências, elas vão acontecer de maneira individual e de maneira coletiva, né? Porque a gente tem a ideia de achar que resistência só quando eu formo o quilombo, é quando eu vou lá derrubo o poste, que eu vou lá e enfrento a polícia. Não. As ações cotidianas, as ações individuais, elas também representam movimentos de resistência, tá? Então a gente vai ter momentos em que a polícia vem, a galera vai se juntar, vai enfrentar a polícia, e a gente vai ter movimentos de uma pessoa só resistindo das várias formas. Vou dar só um exemplo. A gente, quando subir, vocês vão ver que tem um mural ali com algumas personalidades que viveram aqui, representativas também, representando uma galera que está junto com eles, né, da cultura, do samba, né, que viveu aqui na Pedra do Sal. São eles, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, Tia Ciata e Pixinguinha, tá? Então vamos pensar, por exemplo, a questão da Tia Ciata, né, que morou aqui um tempo, veio da migração baiana, morou aqui um tempo, depois ela foi para Marechal Floriano, depois o último local de moradia dela no Rio de Janeiro foi a Praça 11, onde a gente conhece mais a história dela, da casa, né, que alguns especialistas consideram a casa da Tia Ciata uma casa de zumbu, né, muitas festas, muita comida, muita bebida, acolhimento, né, isso tudo acontecia na casa de zumbu, e a casa da Tia Ciata, né, a gente conhece hoje pelas festas e pela forte presença da polícia. A polícia batia todo dia na casa da Tia Ciata para acabar com o samba. Aí a gente vai ter um episódio que a família da Tia Ciata conta, que um dia ela foi a mãe de santo, né, fazia atendimentos, também atendimento da doença, chás, ervas, aquela coisa toda. Um dia apareceram na casa dela dizendo que tinha uma pessoa que precisava falar com ela, mas a pessoa não podia ir até a casa dela e que ela tinha que acompanhar. Ela ficou bem receosa, tal, mas foi. Levaram a Tia Ciata, sabe pra onde? No Palácio do Catete. Chegou lá, ela estava sendo aguardada por ninguém mais, ninguém menos que o presidente da República, o presidente Malbras. O homem estava com uma ferida na perna, que não melhorava de jeito nenhum, e tinha até médico falando em cortar a perna do homem. E aí, uma alternativa, alguém lembrou, conheço uma mulher, uma feiticeira, macumbeira, entendeu? Chama ela lá, e chamaram escondido porque não pode, né? E aí a Tia Ciata chegou lá, olhou a perna do homem e tal, receitou chás, pomadas, ungüentos, né? Conhecimento ancestral, né? É religião, né? Também é fé, crença, mas também muito conhecimento ancestral. E aí fez mais medicações, pomadinha, o que aconteceu com a perna do homem? Queriam cortar, ficou boa. E aí, né, o presidente depois chamou ela de volta e queria pagar pelo serviço e ela não aceitou. Mas ele insistiu muito e ela falou o seguinte, então, olha, eu não vou aceitar pagamento porque caridade não se paga, né? Eu atendo você quando eu atendo todo mundo que vem na minha casa procurar ajuda. Aí nós, já que ele estava insistindo muito, vamos fazer o seguinte, meu marido é funcionário público. Sabe como é que é? Salário defasado, tipo de refeição, R$12 há 12 anos, né? Não tem, né? Progressão funcional está ali congelada. Temos 14 filhos, né? Criança sabe, come muito, adolescente então está em fase de crescimento. Se o senhor conseguir um cargo melhor para ele, um salário melhor, já me ajuda.
sequência, a gente vai ter a abertura dessa rua, entre o Morro da Conceição e o Morro do Livramento, tá? A abertura dessa rua que a gente está vendo aqui, que hoje se chama Rua Camerino, mas quando ela foi aberta, o povo tinha muita criatividade, já que estava na região do Valongo, na praia do Valongo, a rua vai se chamar Rua do Valongo. Nota 10 para você. Rua do Valongo. E a Rua do Valongo, na Rua do Valongo, vai se estabelecer o grande mercado de vendas de africanos que antes, lá dentro da Praça 15, funcionava as lojas espalhadas na atual Rua 1º de Março, que na época se chamava Rua Direita, e mais umas lojinhas espalhadas lá por alguns cantos da cidade, mas se concentrava na Rua Direita, em frente ao cais da Praça 15, onde acontecia praticamente o desembarque, tá? E aí essa rua vai ser aberta, aos poucos os comerciantes começam a se transferir para cá, e eles vêm por livre e espontânea pressão, porque eles não queriam sair da Praça 15. Aqui em frente, onde nós estamos, né, vai ser construído um jardim, né, jardim suspenso do Valongo, tá? E essa construção desse jardim, ela faz parte do pacotão de reformas urbanas que estavam acontecendo na cidade do Rio de Janeiro sob o comando do então prefeito Pereira Passos. Pereira Passos não foi o único, gente, mas foi o primeiro prefeito a empreender uma sucessão de reformas na cidade que vai passar por outros e outros. Até a década de 60 o Rio de Janeiro vai estar, né, sendo modificado na sua paisagem, na sua geografia e na sua configuração urbana. Mas começa lá com o prefeito Pereira Passos, né, naquela ideia de que, olha, olhando para a Europa, olhando principalmente para Paris, queremos ser Paris, não é isso? Queremos ser europeus, vamos sair derrubando tudo e transformar o Rio de Janeiro, que era uma cidade colonial, numa cidade civilizada, um modelo Paris. Só que no meio do caminho tem um monte pobre, um monte cortiço, né? Porque a cidade era ali. E aí o que vai ser feito? Né? Vai passando o trator por cima, né? As casas vão sendo derrubadas, cortiços sendo derrubados, né? E as pessoas vão para onde? Não é problema nosso, se viram. E a gente vai tendo com esses movimentos, essas ações, uma expulsão, um deslocamento dessa população da região central, vindo para cada vez mais para dentro do território. E aí, quando elas encontram o limite nos morros, o que elas fazem? Nós vamos subir o morro e ocupar o morro, né? Porque a cidade olha para essas pessoas e vê essas pessoas como figuras indesejáveis. Não quer essas pessoas lá dentro. Mas, assim como hoje, eram essas pessoas que faziam aquela cidade funcionar. Esse cais de madeira vai começar já a funcionar aqui junto com o mercado, por volta de 1749, recebendo as embarcações. Os navios negreiros não chegavam até aqui por causa da profundidade, eles ficavam fundeados na Bahia. Os africanos eram, depois de passar pelo processo da alfândega, lazareto, né, quarentena, aquela coisa toda, eles eram colocados em embarcações menores e essas embarcações chegavam até a beira da praia e eles eram desembarcados, tá? Em 1811, né, a corte portuguesa já estava no Brasil, Dom João VI manda construir, substituir esse cais de madeira por um cais de pedra, mais equipado, né? O Rio de Janeiro, nesse momento, com a chegada da corte, vira sede do Império Português e o Rio de Janeiro, o porto do Rio de Janeiro, adquire uma importância, né, muito grande nesse contexto colonial e o comércio dos africanos cresce consideravelmente, então ele manda construir um novo cais para atender essa demanda, tá? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter já primeiro aterramento da praia. Depois a gente vai chegar ali na grade para vocês verem, vocês vão ver que a partir desse ponto onde está a grade, a gente já tem um calçamento. Foi feito um calçamento de pé de moleque, tá? Que se estendeu até lá na frente. Aí na ponta construíram um atracadouro de pedra no formato de um L com umas pedras grandes. E aí as embarcações começaram a atracar nesse atracadouro de pedra e os africanos desembarcavam caminhando por esse calçamento de pé de moleque, eram encaminhados para a rua e distribuídos lá para serem vendidos, negociados. Esse cais de pedra, construído em 1811, ele vai funcionar recebendo esses africanos até 1831, tá? Em 1831, o cais do Valongo para de receber africanos, tá? Por quê?
Porque em 1831 o Brasil assina uma lei sobre pressão da Inglaterra, que estava lá enchendo o saco, que o Brasil tinha que acabar com o comércio transatlântico, tinha que acabar com a escravidão, e os portugueses enrolando. Em 1831, inclusive, a gente já era independente, né? Então, assim, os ingleses estão perturbando, vamos assinar a lei, vamos. Para eles verem, vamos assinar a lei para eles verem. A lei Feijó, que dizia o seguinte: não pode mais ir na África, encher o navio de africano, atravessar o oceano e desembarcar aqui. A gente não faz mais isso, beleza? Mais ou menos, né? O que acontece com o Cais do Valongo? Gente, em 1831, essa região aqui já não estava mais fora da cidade. Ela já havia sido integrada, já tem um corpo administrativo, funcionário, o cais oficial mandado construir pelo rei. Eu não vou desobedecer uma lei na cara dura num cais oficial. Então o Cais do Valongo não recebe mais navios vindo da África. Mas a gente sabe que o comércio transatlântico de africanos não acabou em 1831. Né? O que acontece? O que era um comércio legal, a partir de 1831, se torna um comércio ilegal e o comerciante se torna um traficante. Não é isso? Onde que eles vão desembarcar esses africanos? Qualquer local do litoral onde eu possa parar o navio, é bom, dá pra gente desembarcar, a gente faz, né? Mas a gente vai ter pontos conhecidos, Praia de Botafogo, era um local de desembarque clandestino, Sepetiba, Mangaratiba, Paraty, né? Búzios, Maricá, Macaé. Ninguém sabia onde era, todo mundo sabia, gente, inclusive o governo. Não parava de entrar africano, esses caras estão vindo aonde? Abduzidos? Não. Né? Mas a gente está fingindo que a gente não faz mais comércio transatlântico de africanos. Aqui, desse lado, nesse prédio de tijolinho bem bonitinho, que eu acho lindo, é o antigo moinho fluminense, tá? Primeiro moinho industrial de trigo do Brasil, tá? Inaugurado em 1886. E quando ele foi construído, inaugurado, só foi inaugurada a primeira parte de tijolinho, porque o mar ainda batia ali. Depois, conforme foi sendo feito o aterramento da região, anos e anos e anos, o moinho foi aumentando as suas instalações, tá? Praça da Harmonia também foi cenário de um dos conflitos ocorridos na Guerra da Vacina, na Revolta da Vacina, tá? Mas não foi a Revolta da Vacina a última agora, foi uma mais antiga, em 1904, tá? Que uma epidemia também, né? Só que era de varíola, a galera não queria tomar vacina, mas a gente tem que pensar que naquela época a galera não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? E aí, fake news que já existiam, mas a gente não usava esse nome, né? Tentativas de derrubar o governo, tudo isso espalhando para a população, que você vai ficar com cara de boi, né? Que os agentes de saúde vão invadir sua casa, vão levantar a saia da sua mulher, da sua filha, para dar injeção na virilha, aquela coisa toda, imagina, né? Mas isso também, essa revolta também, além da desinformação, vai estar associada também a uma reação da população que já estava sendo muito esculachada pelo governo, né? As expulsões, né? Dos cortiços, das moradias, não tinha amparo, não tem moradia, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. E o governo se acha no direito de invadir a minha casa e levantar a saia da minha mulher para dar injeção na minha mulher, né? E aí isso é considerado a gota d'água. Eles estão invadindo o espaço mais sagrado que eu tenho, que é a minha casa, é mais privado que a minha casa, né? E aí a revolta se espalha pela cidade. Um dos últimos núcleos de revolta é aqui na Praça da Harmonia, um espaço, né, naquela época, por muitos estivadores, pessoal da estiva, pessoal do moinho, né, os trabalhadores muito conscientizados, com a região formada por vários sindicatos, então o povo aqui não estava de bobeira, né? E aí aqui resistiram durante cerca de 3 dias a investida da polícia, tá? Comandados, né, por um capoeira que morava aqui, conhecido como Prata Preta, né? E aí nessa resistência teve gente que morreu, teve gente que foi presa, dentre os que foram presos, né, mandados para o Acre,
foi o Prata Preta e a gente perdeu notícia dele, sequer a gente sabe se o homem chegou no Acre ou não. E hoje, né, para lembrar a memória do Prata Preta, desse líder da resistência, nós temos o cordão do Prata Preta, um cordão carnavalesco aqui, né, em homenagem a essa pessoa. O funcionamento do cais e do mercado de escravizados. Desse lado da praia, nós teremos o funcionamento do lazareto e do cemitério. O lazareto foi construído no mesmo ano do cais, 1811, tá? Para receber os africanos, uma espécie de hospital, para receber os africanos que tinham que ficar em quarentena quando chegavam e também tratar aqueles que estavam doentes, tá? Muitos chegavam com doenças infecto-contagiosas no navio, morriam no navio, na viagem, e também havia um risco de contaminar não apenas a carga, mas também trazer epidemias para a cidade. E aí esse lazareto vai ser construído onde? Atrás do Morro da Saúde tinha uma praia que hoje também não existe mais. E aí ele foi construído ali, se chamava Praia do Lazareto, e ele foi demolido, tá? E hoje, devido às mudanças na região, a gente sequer sabe qual era o local exato que ele funcionava, porque não sobrou nada dele, tá? E mesmo com o mapa, gente, tá muito mudada a região. E aqui atrás, em frente à praia, num terreno atrás, começou a funcionar um cemitério. E esse cemitério vai ficar conhecido como Cemitério dos Pretos Novos, tá? Por que Cemitério dos Pretos Novos? Preto Novo era a identificação dada ao africano recém-chegado, tá? Preto Novo é boçal, né? E era aquele africano recém-chegado e que estava aguardando ser comprado. Ele não tinha passado ainda pelo processo formal de escravização, não tinha sido comprado por ninguém. Então, para identificá-lo, separaram daquele africano que já foi adquirido, comprado por alguém. Esse africano ainda não vendido era identificado como Preto Novo. Se esse Preto Novo morresse aqui no lazareto, chegou morto no navio, morreu no mercado, ele tinha que ser obrigatoriamente enterrado nesse cemitério que foi construído exclusivamente para receber o corpo dele, tá? O cemitério começa a funcionar a partir de 1759 e ele vai parar de funcionar em 1831. E aí o que aconteceu com o cemitério, gente, quando ele para de funcionar? O terreno é repassado para uma outra pessoa, é vendido. E a pessoa loteia o terreno e constrói casas para alugar. E o cemitério some. E aí a gente pensa, como é que a pessoa comprou um terreno e construiu uma casa? Não era um cemitério? Era um cemitério, mas não era um cemitério da forma que a gente imagina e conhece hoje. E como existia também na época? Não tinha lápide, não tinha túmulo, não tinha nada. Era só um terreno, gente, com uma cerquinha em volta, onde os corpos eram sepultados. Então parou de funcionar, passou uns anos, é só construir em cima, tá tranquilo, tá? E aí o cemitério desapareceu materialmente, né? Não existe mais materialmente, a gente não vê mais e não fala mais dele, não está enterrando mais ninguém. Então não tem documento falando de quem está enterrando. Sumiu, gente, o silêncio veio e apagou e sumiu o cemitério. Aí a gente pula para 1996. Uma família, né, compra uma casa aqui nessa rua, tá? A casa estava caindo aos pedaços, eles sabiam que teriam que fazer reformas, a casa estava muito ruim, e eles escolhem, né, a primeira coisa a ser reformada, eles escolhem reformar o telhado, que estava literalmente caindo. Chamam os pedreiros, primeiro dia de obra, os pedreiros vão cavar o chão para fazer fundação, levantar a estrutura para botar o telhadinho novo. Assim que os pedreiros começam a cavar o chão, começa a brotar o quê? Muitos ossos. E eram uns ossos muito pequenos, fragmentados, não dava para identificar se era de gente, se era de bicho, qual parte do corpo era o osso, tá? E aí chamam a família, né? Olha, a gente está aqui, tá saindo um monte de osso, tudo quanto é lugar que a gente cava, e a gente não sabe o que é. E a família fica curiosa, né? Vai lá remexer e a dona da casa acha no meio dos entulhos uma arcada dentária, que se identifica logo que era uma arcada dentária humana, não era de bicho, nem de cachorro, nada disso. E aí eles vão procurar ajuda e queriam saber muito o que tinha acontecido ali. E chegam órgãos do governo, né, a polícia, e vem universitários, vem pesquisadores. A família sai da casa
a casa vira uma buraqueira só osso, já saem ossos maiores. E depois de um tempo de pesquisa, se chega à conclusão que a casa da família está em cima do antigo cemitério, que muita gente sabia que tinha existido, mas se perdeu totalmente a referência. E aí, há 18 anos atrás, né, a família resolveu separar o que é cemitério do cemitério, museu, minha casa, e aí abriram uma pessoa jurídica, né, um Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, né, separaram uma parte do terreno da residência, compraram um outro imóvel ao lado para criar o museu, né, e manter o sítio arqueológico. E aí hoje nós vamos visitar o Instituto Pretos Novos, que é um museu, é um centro de memória, é um sítio arqueológico privado. Não é governamental, nunca houve desapropriação, nunca houve interferência governamental para manter o espaço e nem para tomar posse daquilo, para tornar aquilo, né, que eu acho que é o que deveria ser feito. Então até hoje quem administra é a família. Hoje o Instituto se mantém como pessoa jurídica através dos editais de fomento, de emenda parlamentar, venda de ingresso, cantina, lojinha, visitação, tudo isso, né? E hoje oferece cursos de formação, pós-graduação, tem visita, tem um monte de evento aí. E aí você passando distraidamente, você não sabe, você não vai imaginar que aqui tem um cemitério, né? Que na verdade, né, é um conjunto de casas. Como eu falei para vocês, o cemitério foi descoberto durante uma obra feita pela família, né? Agora o telhado está novinho, para consertar o telhado. Uma das primeiras coisas que vai se tentar identificar quando o cemitério for descoberto, né, pelos arqueólogos, os pesquisadores que querem para cá, vai ser identificar qual era o tamanho do cemitério e quais casas nessa rua, além da casa da família, também estavam em cima do antigo cemitério dos Pretos Novos, tá? O cemitério ele tinha um tamanho de 120 metros quadrados. Aí veio a outra pergunta: nesse cemitério de 120 metros quadrados, quantas pessoas mais ou menos foram enterradas, né, nesse terreno? São estimativas, tá, gente? Porque muita documentação se perdeu. Mas as estimativas trazem pra gente um número entre 20 e 30 mil pessoas sendo sepultadas nesse terreno de 120 metros quadrados. Aí vem uma pergunta, vai puxando a outra, né? Como se enterrou tanta gente num terreno que nunca teve seu tamanho ampliado? E aí o que se descobriu é que o cemitério nunca foi ampliado nem para frente, nem para os lados, nem para os fundos. Ele cresceu para cima, né? Porque o processo de sepultamento era enterrar os corpos, preenchendo todo o espaço do cemitério. Quando não tinha mais espaço, se fazia um aterramento. E aí você abria novas covas e assim sucessivamente. Então o cemitério vai crescer para cima, tá? Subindo o nível da rua.